Biblioteca Virtual do PCJ, fonte. Segundo Livro dos Macabeus, Igreja CNBB, Bíblia Sagrada, início da leitura do segundo livro dos Macabeus. Índice, parte 1, Cartas aos Judeus do Egito, 1. Parte 2, Prefácio do autor, parte 3, A Conversão de Heliodoro. Parte 4, Antíoco Epífanes e a Propaganda Helenista. Parte 5, Perseguição Religiosa. Os Mártires. Parte 6, Vitórias de Judas e Morte de Epífanes. Parte 7, Governo de Antíoco, Teupator. Parte 8, Alcimo e Nicanor. Início da parte 1 de 8, Cartas aos Judeus do Egito. Cartas aos Judeus do Egito, primeira carta. A festa da dedicação. Aos irmãos judeus no Egito. Saúdam e desejam bem-estar seus irmãos judeus de Jerusalém e da região da Judéia. 2. Que Deus vos cumule de benefícios e se recorde de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. 3. Que ele vos conceda a todos a disposição para prestar-lhe culto e cumprir a sua vontade com um coração grande e ânimo resoluto. Que ele vos abra o coração à sua lei e a seus preceitos e vos conceda a paz. Ele escute vossas orações, reconcilie-se convosco e não vos abandone na adversidade. Quanto a nós, aqui estamos orando por vós. 7. Durante o reinado de Demétrio, no ano 169, nós judeus vos escrevemos no meio da tribulação e violência que irrompeu sobre nós nestes anos, desde quando Jazão e seus partidários desertaram da Terra Santa e do Reino, 8. Queimando o portal do templo e derramando sangue inocente. Mas nós oramos ao Senhor e fomos atendidos, e assim podemos novamente oferecer sacrifícios e farinha fina, e acender as lâmpadas e apresentar os pães. 9. Agora, pois, celebrai os dias da festa das tendas do mês de Casleu, 10 no ano 188. Segunda carta. A morte de Antíoco e o fogo do templo. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o conselho dos anciãos e Judas, Aristóbulo, mestre do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, bem como aos judeus que estão no Egito, saudações e votos de saúde. 11. Libertados por Deus de graves perigos. Nós lhe rendemos grandiosas ações de graças por termos podido enfrentar o rei. 12. Pois foi ele quem fez desaparecerem os que combateram contra a cidade santa. 13. De fato, quando estavam na Pérsia o seu chefe e o exército sob o seu comando, aparentemente irresistível, foram todos trucidados no templo de Naneia, graças a um estratagema dos sacerdotes da deusa. Pois Antíoco viera ao lugar sob pretexto de desposar a deusa, ele com seus amigos, a fim de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote. 15. Tendo os sacerdotes de Naneia exposto essas riquezas, ele entrou com poucos companheiros para dentro do santuário. Foi quando os sacerdotes fecharam o templo, mal entrara Antíoco. 16. E por uma abertura secreta no forro, fulminaram o príncipe arremessando-lhe pedras. Esquartejaram-no, bem como aos companheiros, e cortando as cabeças deles, lançaram-nos para fora. 17. Em tudo seja bendito o nosso Deus, que entrega à morte os que cometem impiedade. Estando nós para celebrar a purificação do templo, no dia 25 do mês de Casleu, julgamos necessário informar-vos a respeito, a fim de que vós também celebreis essa festa das tendas. Celebrai também a memória do fogo que nos foi dado quando Neemias, tendo reedificado o templo e o altar, ofereceu sacrifícios. De fato, quando nossos pais foram levados cativos para a Pérsia, os sacerdotes de então, tementes a Deus, tomaram do fogo do altar secretamente e o ocultaram na cavidade de um poço desativado. Ali o conservaram em segurança, de tal maneira que ninguém ficou sabendo do lugar. 20. Tendo-se passado muitos anos, quando pareceu bem a Deus, Neemias, enviado pelo rei da Pérsia, mandou que procurassem o fogo os descendentes daqueles sacerdotes que o haviam escondido. 21. Como nos contaram, eles não encontraram o fogo, mas uma água espessa. Neemias mandou-os tirar um pouco dessa água e trazê-la. Colocados os sacrifícios sobre o altar, Neemias mandou que os sacerdotes aspergissem com aquela água a lenha e o que estava sobre ela. 22. Feito isso, e chegado o momento em que o sol, antes encoberto por nuvens, tornou a brilhar, acendeu-se um grande fogaréu, a ponto de todos ficarem maravilhados. 23. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes oravam, a saber, os sacerdotes e todos os presentes. Jonatas entoava, e os outros, inclusive Neemias, respondiam. A oração foi a seguinte:
Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, terrível e forte, justo e misericordioso, o único Rei, o único bom, 25, o único generoso e único justo, todo-poderoso e eterno, que salvas Israel de todo o mal, que fizeste de nossos pais teus escolhidos e os santificaste. 26, recebe este sacrifício por todo o povo de Israel e guarda e santifica a tua herança. Reúne os nossos irmãos dispersos. Se liberta os que estão escravizados aos pagãos, olha para os desprezados e abominados, e reconheçam as nações que tu és o nosso Deus. 28. Castiga os que nos oprimem e com soberba nos ultrajam. 29. Estabelece o teu povo no teu lugar santo, como disse Moisés. 30. Entretanto, os sacerdotes cantavam hinos ao som da harpa. 30. Depois, tendo-se consumado o sacrifício, Neemias ordenou que se derramasse o resto da água sobre as pedras maiores da base do altar. 32. Feito isso, acendeu-se uma grande chama, logo absorvida pela luz que resplandecia do altar. 33. Se divulgou o 2 acontecido, contaram ao rei dos persas como, no lugar onde os sacerdotes deportados haviam escondido o fogo sagrado, ali aparecera a água com a qual os companheiros de Neemias haviam purificado as oferendas do sacrifício. 30. O rei, cercando o lugar, construiu ali um templo, depois de comprovado o fato. 35. E aos seus favoritos, o rei concedia parte dos muitos lucros que dali auferia. 36. Os companheiros de Neemias deram a esse lugar o nome de Neftar, que significa purificação, mas por muitos é chamado de Neftai. 2. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias ordenou aos que iam ser deportados que tomassem do fogo, como já foi mencionado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta recomendou aos deportados que não se esquecessem dos mandamentos do Senhor, e que, à vista das estátuas de ouro e prata e dos ornamentos de que estavam revestidas, não se deixassem desviar em seus pensamentos. 3. E ainda, dizendo outras coisas semelhantes, exortava-os a que não deixassem a lei afastar-se do seu coração. Quando o documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca até chegarem ao monte onde Moisés tinha subido e de onde vira a herança de Deus. 5. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Depois, obstruiu a entrada. Alguns dos seus companheiros quiseram aproximar-se para marcar o caminho com sinais, mas não puderam reconhecê-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo: o lugar ficará desconhecido, até que Deus restaure a unidade do seu povo e manifeste a sua misericórdia. 8. Então o Senhor mostrará de novo estas coisas, e aparecerá a glória do Senhor assim como a nuvem, tal como se manifestava no tempo de Moisés e quando Salomão orou para que o lugar santo fosse grandiosamente consagrado. 9. De fato, essa manifestação ocorreu quando o rei, dotado de sabedoria, ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do templo. 10. Como Moisés orava ao Senhor, e o fogo descia do céu e consumia os sacrifícios, assim também Salomão orou. E o fogo, descendo do céu, consumia os holocaustos. 11. Moisés havia dito: por não se ter dele comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. 12. Da mesma forma também Salomão celebrou os 8 dias. 13. Também nos documentos e memórias de Neemias eram narradas estas mesmas coisas. Além disso, informa-se que ele, fundando uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os livros de Davi e as cartas dos reis sobre as oferendas. 14. Da mesma forma, também Judas recolheu tudo o que se perdera durante a guerra que nos sobreveio, e isso está em nossas mãos. Se, pois, desejais ler esses escritos, 3. Enviai pessoas que possam levá-los até vós. 16. Nós vos escrevemos esta carta na iminência de celebrar a purificação do templo. Fareis bem, portanto, em celebrar estes dias. 17. Deus salvou todo o seu povo e a todos restituiu a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação. 18. Como havia prometido na lei. Por isso nele esperamos que tenha logo compaixão de nós e que de todos os lugares debaixo do céu nos reúna no lugar santo. Pois foi ele que nos arrancou de grandes perigos e purificou o lugar santo. Fim da parte 1 de 8.